no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre a co-infecção, tuberculose e HIV. A tuberculose é a doença infecciosa mais presente nas pessoas que vivem com o HIV e tem grande impacto na qualidade de vida, bem como na mortalidade destes pacientes. Uma pessoa que tem HIV tem 28 vezes mais chances de contrair a tuberculose em relação a um paciente que não tem HIV. Dados publicados pela OMS em 2019, através do relatório global sobre a tuberculose, indicam que em 2019 a tuberculose matou 1,2 milhão de pessoas em todo o mundo e outras 10 milhões adquiriram a doença. Do total de óbitos, 208 mil pessoas vivendo com HIV morreram por tuberculose. Portanto, em parceria com o projeto Mozambique Local TB Response, trazemos esta edição de Saúde e Vida especial em que vamos refletir sobre este assunto. Continue desse lado. As duas doenças descobri ao mesmo tempo. Quando tive recaída, é quando já comecei a ir atrás dos médicos. E fui descobrir que já tinha essas doenças. Eu tive essa força de que estou a combater duas doenças. 2017, a história começa de eu estar a sentir frio. Às vezes tinha um bocadinho de descargas que sempre saíam. Começou minha senhora disse, não, você está doente. Daí começou já a mudar o cabelo, pouco a pouco. Parecia aquele cabelo já, sim. Então, começamos já a correr com os hospitais. Aí, não sei o que, fiz testes. Disseram que, a primeira vez, disseram que era infecção pulmonar. Repetimos. É quando já foi se descobrir que era tuberculose. Fiz o tratamento durante 6 meses. Depois daí, tive uma recaída bem forte, que fui até ficar no Hospital Geral da Machado. Fiquei de baixa lá durante 2 meses. Tive tratamento estava a vir bem, mas antes de eu ter alta, começou já a ter alucinações, mas alucinações bem fortes mesmo. Gostava de agredir a ela, mas ela teve paciência. Eu sempre agredia, às vezes trazia comida para mim, eu não queria comer, atirava com a comida. As enfermeiras sempre me aconselharam que tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. O que me deu força para eu dar mais coragem a ele são os meus filhos. São os meus 3 filhinhos. E eu nem quando eu lhe insistia para comer, a primeira colher que eu dava a ele para comer, a lhe insistir, eu dizia, pensa por Michel. O Michel é esse pequenino. Ele ainda precisa de ti. Come essa colher a pensar no Michel. Para eu conseguir recuperar todas essas rotinas, foi graças às enfermeiras. As enfermeiras, posso dizer que Deus estava lá com elas. Insistiam, dizer que acorda, não dorme, acorda. Mas tentar levantar, vir que não estou a conseguir. Tentar levantar, não estava a conseguir, porque também o medicamento era forte. O medicamento era mesmo forte, porque outros dias tinha que consumir 22 comprimidos no mesmo tempo, às vezes 18 comprimidos ao mesmo tempo. Minha esposa, a família da minha esposa também deram uma força mesmo, uma força de verdade. Porque outros dias nem para acordar você tomar comprimido, você esquece que agora amanheceu, agora já é noite, agora o que? Você está vivo, porque está a viver, todo mundo está a ver que você está a respirar. Mas não era fácil, não era fácil. Foi muito difícil, porque eu tinha que ter coragem para poder salvar a vida dele.
Eu tinha que ter coragem e força para poder salvar a ele. Já que eu, quando chegava, ele não queria comer nada, aquilo que eu trazia. Como é que ele havia de viver sem comer nem beber? Então eu tinha que ter coragem. Eu não ia para casa quando chegava às 6, na visita das 6, para voltar. Tinha que ser na última visita. Eu subia às 6, ele não queria comer. Eu tinha que descer e sentar lá embaixo para voltar a entrar às 11h30. Às vezes ele encontrava que ele já está um pouco calmo. Conseguia já comer um pouco. E se ele não conseguia também comer às 11h30, eu tinha que ter paciência, ficar até às 18 para lhe dar de comer, banho e comer. O caminho é longo, muito longo, porque não é uma coisa de daqui a 3 meses, 6 meses, mas não um ano, e contar outro mais um ano, não é fácil. Precisa mesmo ter uma companhia forte, forte mesmo, porque durante a caminhada muita coisa acontece. Teve esse momento que eu perdi a esperança mesmo. Teve porque chegou um momento que meu marido nem para acordar sentar não conseguia. Nem para pensar se hoje vou tomar banho ou vou tomar comprimidos, isso aí ele não pensava. Eu tinha que pensar por ele. Então esse momento que eu perdi a esperança que será que meu marido vai voltar ao normal a pensar por si, não eu a pensar por ele. Para as pessoas que estão na luta, o que eu vou dizer é ter fé. É ter fé, aceitar tudo, não pensa atrás. Tudo aquilo que as enfermeiras dizem, escutar. E para os acompanhantes, as pessoas que estão ao lado do doente, elas também têm que ter força. Tem que ter força, não deixar, porque o doente quando está ali deitado, ele pode, às vezes, cada doença pode levantar-te, bater. Já imaginou uma pessoa levantar com um copo de chá e pôr na cabeça? Se você não ser forte, pensa que aquela pessoa está fazendo de propósito. Enquanto não é de propósito, é a doença. Porque a doença altera tudo, põe tudo abaixo. Pensamento, o seu organismo, tudo abaixo. Não é só medicamento que cura a pessoa. A tua ajuda também é muito importante. Para aquela pessoa ter vontade de medicar, depende de você que não está doente, para ele conseguir medicar. Porque se você lhe desistir enquanto ele está no meio da doença, ele também desiste. As pessoas que têm um doente em casa ou no hospital, que seja forte e ter paciência. Forte e paciência mesmo, de verdade. Não desistir do doente, porque hoje fui o doente e não quis comer, porque eu fui o doente e falou mal comigo. Tem que ter força. Para aquela pessoa conseguir viver, depende de você, que não estás doente. Porque aquilo que ele faz, ali não é ele. Então eu diria para as pessoas que estão em casa que é paciência e força, força mesmo. Não é o fim. Olá, mais uma vez, querido amigo telespectador. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre o HIV e as doenças oportunistas. Sabemos que o HIV é um problema grave de saúde pública a nível global, tendo ceifado quase 33 milhões de vidas até agora. Por essa razão, hoje vamos conversar com a doutora Alene Couto, é chefe do Programa de Controlo de ITS e HIV no Ministério da Saúde e vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, doutora. Seja muito bem-vinda ao programa Saúde e Vida. Olá, Mércia, e muito boa noite ou boa tarde aos nossos telespectadores. Muito bem. Doutora, sabemos que uma pessoa que vive com o HIV é vulnerável a diversas infecções e a mais frequente nestas pessoas é a tuberculose. Por que isto acontece? Muito bem. Muitas das vezes nós temos que perceber o que é o vírus da imunodeficiência humana. O que acontece, o que caracteriza esta doença, que muitas das vezes nós chamamos do síndrome da imunodeficiência adquirida,
é o facto de acometer as nossas células de defesa. Portanto, há um compromisso onde há uma diminuição das nossas células de defesa. Com esta diminuição das células de defesa, o que acontece é que não temos a capacidade de defendermos contra os micro-organismos que poderão ser maléficos para o nosso organismo. Neste sentido, uma das principais infecções que podem acometer uma pessoa que vive com HIV-Sida, e muitas vezes até é o primeiro sinal de que poderá ter HIV-Sida, é a tuberculose. Isto porque o nosso mecanismo de defesa não está nas devidas condições para podermos defender-nos e realmente lutar contra os micro-organismos. Muito bem. E quais são as principais queixas ou manifestações que um paciente infectado pelo HIV e, ao mesmo tempo, tendo a tuberculose, pode apresentar? Muito bem. O paciente que tem HIV e se ele desenvolve a tuberculose, manifesta-se realmente, aqui são os sinais e sintomas da tuberculose. E, nesse sentido, ele tem febre, é um dos principais, tem emagrecimento progressivo, portanto, há um emagrecimento, tem a sudorese noturna, portanto, ele transpira bastante à noite, tem tosse produtiva, portanto, com expectoração, né? E também tem um cansaço fácil, que nós chamamos de astenia. Muito bem. E a evolução da tuberculose nos indivíduos que têm ou que vivem com HIV é sempre a mesma? Quais são as formas da apresentação da tuberculose nestas pessoas? Muito bem. A forma mais comum de manifestação da tuberculose é a forma pulmonar. Portanto, eles já têm a tuberculose pulmonar e apresentam todos aqueles sintomas que eu previamente falei, mas também temos a forma extrapulmonar. E esta forma extrapulmonar pode acometer a meninge, que é uma membrana que cobre o cérebro, e aí nós temos uma meningite tuberculosa. Também podemos acometer os ossos, aí nós temos uma tuberculose óssea. Também nós podemos ter o coração afetado, portanto a membrana que é o pericárdio, aí nós temos uma tuberculose pericárdica. Podemos ter também a nível do abdômen, acometimento do peritoneu, então nós temos uma peritonite tuberculosa. Então todas as outras formas extrapulmonares também podem acometer o nosso paciente que vive com HIV, e são as formas mais graves, e principalmente porque nós temos a afecção daquilo que são o nosso sistema imunológico, então o aparecimento das manifestações mais graves também é muito comum entre os pacientes que vivem com o HIV. Muito bem. E a nível do Ministério da Saúde, que medidas estão a ser levadas para evitar a progressão ou o aumento do número de casos de infecções por tuberculose em pacientes que vivem com o HIV? Então, nós temos e adotamos o que a OMS recomenda em relação às atividades colaborativas entre a tuberculose e o HIV. Aliás, nós somos programas muito ligados por ser a principal infecção oportunista que acomete os nossos pacientes. Então, a nível do programa do HIV e das consultas, viria a dizer, principalmente naquilo que são as consultas na unidade sanitária, é importante que um paciente que vive com HIV seja rastreado para a tuberculose. Então, isto tem a ver com os 3 Is, que é intensificar o rastreio. Nós temos que rastrear para a tuberculose em todas as consultas dos nossos pacientes. Temos que também controlar as infecções, este é o outro I que eu falava. E se não tiver a tuberculose, podemos prevenir. E nós aí fazemos o tratamento preventivo para a tuberculose. E o tratamento preventivo para a tuberculose, neste momento o país adota o tratamento com a isoniazida, que faz durante 6 meses. Mas também é importante lembrar que a tuberculose, do outro lado, a tuberculose também tem as suas atividades, as suas responsabilidades. E quais são as responsabilidades? Quem tem tuberculose imediatamente deve ser rastreado para o HIV-Sida. Aliás, como eu disse, é uma manifestação e nós temos que pensar que esta pessoa tem tuberculose. Então tem que rastrear, fazer aquilo que é a testagem, e quando fazemos a testagem, se é positivo, nós imediatamente o que fazemos é fazer o tratamento para a tuberculose, esperamos 2 semanas e iniciamos também o tratamento para o HIV-Sida. Certo. A co-infecção HIV e tuberculose pode interferir na carga viral do paciente que vive com HIV. Sabemos muito bem que se um paciente tem um estilo de vida saudável, se toma corretamente os seus medicamentos, pode chegar a atingir um nível de carga indetetável. Isto
pode prejudicar? Muito bem. Se nós vemos uma manifestação num paciente que está a tomar a medicação e há uma manifestação da tuberculose, nós temos que pensar por quê. Será que este paciente foi aderente ao tratamento, né? Teve uma boa adesão ao tratamento? Será que este paciente não está a falir ao tratamento? Porque acontece, depois de uma toma de medicamento, os pacientes podem muito bem ter uma falência terapêutica, não só por falta de adesão, mas porque a resposta já não condiz ao tratamento e possa passar para uma segunda linha. Então, neste momento em que nós temos uma falência, temos o aparecimento da tuberculose, isto para nós é um alerta e provavelmente também aqui há um acometimento do nosso sistema imunológico. Então, há uma baixa do CD4 e um aumento da carga viral. Então, há uma interferência porque há uma manifestação de uma infecção oportunista. Isto quer dizer que algo está a falhar. Então, nós temos que realmente também fazer a medição da carga viral. E pode ser que sim, esta carga viral esteja aumentada. E que cuidados o paciente que vive com HIV deve ter no seu dia a dia para evitar estas infecções oportunistas, incluindo a tuberculose, que é a mais frequente? Então, para nós prevenirmos a tuberculose e outras infecções oportunistas que possam ocorrer, uma das medidas que nós adotamos dentro do Ministério da Saúde é dar as profilaxias. Por exemplo, para a prevenção de algumas infecções como a toxoplasmose, nós damos o cotrimoxazol. Então, o cotrimoxazol é uma das profilaxias que nós fazemos exatamente para prevenir as infecções oportunistas do paciente com HIV. Também temos o fluconazol. Este fluconazol é dado para prevenir a meningite criptocócica e isso dá-nos tendo em conta qual é o nível de CD4 que estes pacientes têm. Por exemplo, o cotrimoxazol é quando o nosso CD4 está abaixo de 350. E depois, para a meningite criptocócica é quando nós temos um CD4 abaixo de 200. Mas agora, quando nós temos um paciente que nós fizemos o rastreio, como eu falei anteriormente, e este paciente não apresenta sinais e sintomas sugestivos para a tuberculose, o que nós temos que fazer como obrigação é que ele também seja prevenido para não apanhar a tuberculose. E damos um regime, neste momento, que nós chamamos um regime com isoniazida, que ele faz durante 6 meses e se não apresentar nenhum efeito adverso, faz até o final do tratamento para depois voltarmos a avaliar se ele apresenta ou não, se desenvolveu ou não. Aqui são sinais e sintomas da tuberculose. Mas também estamos a prever, para dentro em breve, usarmos uma outra combinação, que já não vai ser de 6 semanas, mas vamos fazer durante 12 semanas aquilo que são 12 doses. Portanto, é o regime de rifampicina e isoniazida. Então, a isoniazida combinada com mais um medicamento para diminuirmos o tempo em que esta pessoa tem que fazer esta profilaxia. Este é o plano que nós temos para o próximo ano. Muito bem, daí a importância do paciente não falhar as consultas, frequentar todas as consultas, que é para ter este acompanhamento. Sim, é importante todas as consultas que forem marcadas. Hoje nós estamos a falar consultas a cada 6 meses. Dependendo se está no estado de manutenção. Se está a iniciar, ele faz nos primeiros 3 meses um seguimento mensal e até já facilitamos a vida do paciente na oferta da dispensa trimestral do medicamento. E esta oferta da dispensa trimestral do medicamento e com o regime que nós estamos a dar hoje em Moçambique, que é o regime baseado no dolutegravir, nós pretendemos que rapidamente os nossos pacientes atinjam a supressão viral, tornam-se indetectáveis, para exatamente prevenirmos aquilo que seja o aparecimento de infecções oportunistas e melhorar a qualidade de vida do mesmo. Muito bem, muito obrigada, doutora Alene. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já para a segunda e última parte desta conversa. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a co-infecção, HIV e tuberculose. Este é o momento em que damos oportunidade para que os nossos telespectadores participem do nosso programa, esclarecendo as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos assuntos ligados à nossa saúde. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Meu nome é Lourenço Nhaca. Doutora, eu gostaria de saber se um paciente que tem problema de HIV-Sida e tuberculose pode fazer o tratamento ao mesmo tempo ou não? Olá, sim, ele pode fazer a medicação ao mesmo tempo. Contudo, temos que prestar atenção, os pacientes com tuberculose que fazem o diagnóstico do HIV no setor da tuberculose, podemos esperar durante 2 semanas para depois iniciar o tratamento do HIV. Mas não há nenhuma objeção em fazermos o tratamento ao mesmo tempo. Olá, doutora Helene. Eu chamo-me Rashid Costume. Gostaria de saber quanto tempo dura o tratamento da tuberculose num paciente que tenha HIV-Sida. Dependendo do tipo de tuberculose que nós vemos, se é uma tuberculose sensível ou multidroga resistente, se for uma tuberculose sensível, nós fazemos o tratamento da tuberculose durante 6 meses. Que cuidados que um paciente devia ter com a própria alimentação? Olá, para garantir uma melhor qualidade de vida, nós temos que sim fazer uma boa alimentação. E esta boa alimentação tem que ter alimentos com base em micronutrientes, macronutrientes, alimentos proteicos, alimentos construtores e alimentos também que sejam protetores. Tudo isto para melhorar o nosso sistema imunológico. Por exemplo, podemos usar as folhas verdes, portanto a couve, o tzeque, também podemos usar o coco, o amendoim, assim como também podemos comer a fruta da época para melhorar aquilo que são a nossa condição imunológica. Olá, doutora. Chamo-me Lesla. Eu gostaria de saber se existe alguma contraindicação para um paciente com HIV e que esteja a fazer o tratamento da tuberculose. Olá. Num paciente que tem HIV e desenvolve a tuberculose, tem a obrigatoriedade de fazer o tratamento para a tuberculose. Ser paciente HIV positivo e desenvolver tuberculose não implica que não deverá fazer o tratamento da tuberculose. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Doutora Helene, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida, mas antes importa tocar na questão da pandemia da Covid-19. Estamos em época de pandemia e sabemos que os pacientes que vivem com HIV, como outras doenças crônicas, fazem parte do grupo de risco. Nesta época, quais os cuidados específicos que estes pacientes devem ter com a sua saúde? Muito obrigado por esta questão. Referir que o que nós recomendamos são as mesmas medidas de prevenção da população geral. O que foi recomendado é que nós temos que reforçar o uso da máscara. Então, esta máscara tem que ser usada por todos os pacientes, por todos os utentes, incluindo pacientes que vivem com HIV-Sida. Temos que praticar o distanciamento de 1,5 metro, lavar sempre as mãos com água e sabão, como foi dito, ou o uso do álcool gel, evitar aquilo que são conglomerados, portanto, respeitar todas as medidas de prevenção que foram emanadas pela Sua Excelência Presidente da República. Contudo, é importante lembrar que os nossos pacientes, por serem doentes crônicos, hoje ainda não está comprovado a sua ligação direta à Covid, diferente da hipertensão, da obesidade e também da diabetes mellitus, mas para um paciente que vive com HIV, ele tem que cumprir com o tratamento para realmente ter o seu sistema imunológico em dia, saudável, para poder se defender contra qualquer micro-organismo que possa acometer o seu organismo. Então, para dizer que para um paciente com HIV, ele tem que cumprir com o tratamento, tomar a medicação todos os dias para atingir a supressão viral. Muito bem. Que recomendações deixa em jeito de últimas considerações para os nossos telespectadores? Celebrou-se a 1 de dezembro o Dia Mundial de Luta contra o HIV. Que reflexão pode fazer em torno desta data? Bom, a reflexão que nós fazemos tem que ser à volta do lema solidariedade global, responsabilidade partilhada. Isto para dizer que devemos ser solidários
uns com os outros, para os pacientes que vivem com HIV, para pacientes que também tenham Covid, mas também temos que partilhar aquilo que são as nossas responsabilidades no que é a resposta ao HIV, assim como também para a Covid, para dizer que o estigma e a discriminação continua ainda a ser uma grande barreira para ambas as doenças. Então é importante que nós combatemos aquilo que é a estigma e a discriminação e também que tenhamos a responsabilidade de que nós devemos prevenir. É muito mais fácil prevenir do que remediar. Então a prevenção, seja ela primária ou secundária, tem que ser o nosso ponto para realmente diminuirmos as novas infecções. Bom, muito obrigada, querido amigo telespectador, pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde, previna-se do HIV, previna-se igualmente da Covid-19. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.